Olá, Virgem, tudo bem? Como que vocês estão? Bora realizar uma leitura para vocês agora de Sol, Lua, Ascendente ou qualquer aspecto que julgue importante que possui esse signo no mapa. Bora lá fazer a sua tiragem para os nossos próximos 15 dias. Então, respire fundo. Peço licença, tá? Primeira carta. 3 de espadas. Valete de ouros e 7 de paus. Eu sinto que existe virginianos que estão numa energia de defesa, né? Porque primeiro tem algo muito importante nas mãos de vocês. E também existe aqui um coração muito machucado. É como se vocês colocou agora em xeque que vocês não vão deixar ninguém atrapalhar esse seu novo processo, essa sua nova conquista. É como se você estivesse protegendo algo que é muito importante e valioso para vocês. E esse processo ainda está em andamento, né? Pode ser um curso, um relacionamento, uma família, uma criança, enfim, eu tô sentindo um virgem aqui protegendo algo, pode ser até questões de informação, mas como a gente veio com o valete de ouros, é algo muito mais material, tá bom? Então já vemos aqui que o virgem tá na contenção, né? Tá aqui analisando os pós e contras. Caiu já a Imperatriz aqui pra gente e a Rainha de Espadas. Né, reforçando a nossa informação sobre essa questão de proteção e de criatividade, pode ser que alguns de vocês, não que vá descobrir, mas não encana, vocês que já estão, né, em uma gestação, vocês estão protegendo isso com todas as forças possíveis. E também eu vejo aqui vocês numa energia muito mais racional, ou seja, se for preciso eu ir lá e fazer, eu vou ir lá e vou fazer, entendeu? Pode também ter aqui uma mágoa com a mãe, tá? Eita, peguei errado aqui, uma mágoa com a mãe. E aqui a carta do pendurado, tá? Pode ver aqui uma mágoa com a mãe. E eu sinto que também vocês, Virgem, estão precisando curar alguma questão emocional dentro de vocês. E para alguns eu vejo que vocês não querem olhar para essas questões, principalmente voltadas às mães, tá? E isso pode no início, te bloquear para ter a verdadeira prosperidade. Porque são questões aqui que você está carregando que você vai precisar sim olhar para essas feridas. Não adianta você fingir que não tá vendo, que você vai precisar ver, entende? Tem pessoas aqui que optam em ficar na posição do enforcado e tem umas que, por não tentar resolver essas questões voltadas ao emocional também, não vai conseguir prosperar. Então, Virgem, existe aqui algo que vocês querem que evolua, mas o universo vem falando que para você conseguir evoluir, você vai precisar curar essa ferida que está dentro de você. E para alguns é uma ferida voltada ao lado feminino, tá? Aqui o 2 de paus, parado que nem 2 de paus, já ouviu esse ditado? 2 de paus, a carta caiu. O diabo. Gente, quando eu acabei de fazer o signo de leão, e quando eu fui pegar um copo d'água para voltar para fazer a leitura de vocês, eu realmente senti que a leitura de vocês ia ter um contexto familiar. E parece que é isso que a gente está seguindo, para essa linha que a gente está seguindo. Alguma coisa que faz você estagnar, né? E não querer olhar para essas questões. Então, pode ter algum virginiano aí que está numa energia de, primeiramente, estagnação. Para alguns pode ser vícios, tá? Pode ser aquele vício da procrastinação, pode ser aquele vício de beber muito, de fumar muito, enfim. Preste atenção. E evita vocês a conseguir alcançar o que vocês desejam. Aqui no fundo do nosso deck tava a carta 10 de ouros e ela ainda tá aqui, ó, né? Só que ela não caiu.
E aqui fala sobre a sua prosperidade. Para você alcançar essa sua prosperidade, você vai ter que mexer em algumas feridas que é relacionada à mãe ou alguma mulher, mas uma mulher aqui que ela é já madura o suficiente, né? Uma pessoa que já tem muito conhecimento. Pode ser para alguns a mãe, pode ser a própria mulher, esposa, namorada, enfim, uma amiga, uma colega. E enquanto você não faz o que precisa fazer, não tô falando para você ir lá bater na porta da pessoa e perguntar, né? Existe aquela cura que a gente consegue fazer sozinha com nós mesmos, né? A sua prosperidade não vai vir. A sua prosperidade, sim, claro, vai vir, mas ela vai vir de uma forma mais lenta do que o normal, né? A justiça. E aqui, ó, a carta da justiça junto com a carta do sol e junto com a carta do As de Espada. Isso aqui fala sobre clareza, sobre encarar uma verdade, entendeu? E é o que vocês precisam fazer aqui para conseguir desbloquear essa abundância que está já batendo na sua porta. Mas eu sinto que junto dessa abundância que está batendo na sua porta, do lado, tem uma pessoa que você precisa resolver alguma situação emocional. Então, se você não abre a porta, nenhuma dessas duas entra. Não tô falando pra você deixar essa pessoa entrar na sua vida. Tô dizendo só pra você tentar curar esse seu lado emocional pra prosperidade sim vir de uma forma elevada pra você, tá? O que mais eu preciso falar? Eu vou mudar de deck porque eu tô vendo aqui que essa tiragem tá sendo muito mais espiritual, tá? Muito mais individual, não tá tendo uma pessoa aqui na sua leitura, está tendo vocês nessa leitura aqui. Mais coisas que eu preciso passar para os virginianos. Rotina, prática. Vou uma carta aqui na branca. Primeira carta vem a intensidade. Depois vem a carta a aventura. E depois vem a carta confiança. Tá falando aqui, primeiramente, para vocês se jogarem nessa situação. Ter a coragem de se arriscar nessas aventuras, né? De você conseguir encarar essa situação. Não tem aquele ditado que fala que quanto mais mexe no negócio, mais fede? É real, mas às vezes precisa mexer para tirar aquilo dali, às vezes precisa mexer para dar espaço para coisa nova, e é isso que tá pedindo de você aqui, uma intensidade, uma aventura e a confiança, a coragem, né? Pode ser também para aquelas questões que fala para você começar a investir, para aqueles que não têm problema com nenhum lado emocional, começar a investir naquele projeto, a comprar, a guardar o dinheiro, a ir viajar. Eu tô sentindo que existe um virginiano tentando ser perfeito naquilo que quer fazer, mas tentando ser perfeito não faz nada. Ou seja, há muito tempo você tá aí falando, eu vou fazer, só falta eu fazer tal coisa. É que nem eu antigamente. Antigamente eu não vivo sem fone de ouvido, eu tô tentando mudar isso. Quando eu perdi um fone de ouvido na escola, eu não conseguia estudar. E eu falava que assim que eu comprasse um fone, eu ia começar a estudar. E isso foi uma crença limitante que a gente vai criando, entendeu? Parece pequeno, mas começa pequeno dessa forma mesmo, entende? E vai criando uma barreira. É uma camada de tijolo, né? Quanto mais tijolo a gente coloca, mais parede vai ficando, maior vai ficando. Estão entendendo? Mais informações aqui para os virgens, por favor. Branca. A branca tá se esticando no momento que não dá mais para ver a mesa aqui. O renascimento, o experienciar e o sofrimento. A gente tá entendendo que para vocês ter essa coragem que é pedida, ter essa postura ou essa atitude que é pedida, vocês ainda têm medo de sofrer, né? De não ser o melhor caminho, de sentir o que sentiu na primeira vez que foi decepcionado, enfim.
mas aqui fala que é exatamente isso que vai fazer você se curar. Essas experiências que você adquire, né, que você intitula, que você chama de sofrimento, é exatamente as experiências que vai fazer você aqui, ó, do camelo virar um leão, do leão virar essa criança novamente, ter essa leveza com as coisas, tá? Porque se ficar parado dentro dessa casa, você não vai conhecer o que tem lá fora. Então é para você ter coragem de fazer essas coisas e encarar os seus medos, né? Aquele medo de olhar o que tem debaixo da cama, né? De desbloquear esse sentimento de por que você não sabe que você tem raiva quando você lembra de uma pessoa. É para você realmente cutucar essa ferida, porque ainda vejo que é uma ferida para alguns virgens. Tem algum pulse, né? Alguma coisa inflamada ali, tá? Eu tô tentando ramificar um pouco, mas a gente não consegue sair desse termo não, ó. O fardo, e aqui de baixo vem de novo a questão da criatividade no tarot do Osho, que é a representação de novo aqui da imperatriz. E o fardo junto com a criatividade, a gente vê que é uma pessoa que tem algo a se tratar de novo com uma figura feminina, né? De fundo, novamente, a gente vem aqui com a consciência e nova visão, né? Ou seja, para você ter consciência de tudo isso que está sendo posto na sua mesa, para você ter essa coragem de curar e ter a consciência que você consegue sim arrumar o que tá ali exposto para você. Você consegue, que nem eu falo, pra gente arrumar uma casa, a gente precisa desarrumar a casa primeiro, né? Subir as coisas na mesa, tirar tudo do lugar. Quando você vê, você tá tentando limpar o quarto, a sala tá uma bagunça, aí você limpa o quarto, aí depois você... Enfim, aqui é pra você ter uma nova visão de o que você consegue fazer para resolver tudo isso que está sendo exposto para você. E aqui, apego ao passado é literalmente apego ao passado. Eu vejo que tem questões aqui, se a gente está falando de projetos, né? Ou seja, medo de investir. Se estiver falando de um relacionamento, é medo de se relacionar e aquele relacionamento lembrar o antigo, ou você sempre fica pensando que aquele relacionamento vai ser igual ao anterior. E você pensando assim, primeiramente, você realmente vai atrair gente que tem o perfil do anterior, e também, se não for, você não vai experienciar porque você não tem a abertura para essas novas energias circular dentro da sua casa, enfim, tá? Vamos agora tentar mudar de tema, né? Porque aqui a gente já entendeu que o Virgem tá precisando falar, conversar, curar. Pode ser questão até de terapia para alguns de vocês, porque tem algum machucado sim aí que precisa ser verificado, tá? O que mais a gente pode falar para os virginianos pra gente sair desse tema? Mas é ele que manda, tá? Se ele falar de novo a mesma coisa, é isso aí que a gente tem que falar. Primeira carta a gente vem aqui com a peregrinação. Depois a gente vem com a versatilidade, que é quase uma redundância do que a gente tá falando, tá? Mas aqui ela vem falando que ou decisão, indecisão. Mas aqui ele tá falando que quando a gente começa a experienciar a vida, dar novas oportunidades para aquelas coisas, a gente começa a ter visão para ter novas saídas, né? Ou seja, plano A, plano B, plano C, plano D, mesmo que aqui... Gente, olha, tava quietinha, é você começar a fazer a leitura, é trator, é Papai Noel. Pode te gerar, assim, uma certa indecisão. Mas a gente veio do mundo pra experienciar. Eu tava vendo um vídeo que falava que a Terra, é um planeta de cura. Ou seja, todo mundo que veio pra cá tá doente. E se todo mundo tá doente, todo mundo tem um problema. Mas pra você aprender a curar, a se sarar, esse tempo de vida vital
é usado para isso, entende? Não adianta você escapar. Todo mundo tem uma história triste. Não tô generalizando, falando que a sua não é, mas tô falando para você ter coragem de tentar verificar o que está acontecendo com você, para você conseguir experienciar tudo isso que a Terra está te oferecendo. Espero que tenha sido útil o que eu falei. Última carta, universo. E o pressentimento. Junto com o provedor. E a aliança. Pressentimento, provedor e a aliança. Pode estar chegando também no seu caminho para alguns que já estão se relacionando, né? Pode ter aqui uma força que vai unir vocês mais ainda, né? Vai tornar essa relação muito mais forte. Eu vejo também que para alguns de vocês, apesar dessa leitura estar falando tanto dessa ferida de um lado mais familiar, materno, enfim, também é uma questão de desbloqueio de uma espiritualidade muito forte que está aí do teu lado, mas que para ela conseguir também aumentar o seu funil, digamos assim, a lapada é grande, ou seja, vai sim ter coisas desafiadoras para vocês se curarem aí, tá? E depois disso vocês vão conseguir ter essa aliança com o divino mais forte ainda, mas primeiramente ele precisa lapidar o seu filho, tá? Essa foi a leitura para vocês, espero que tenham gostado. Eu vou tirar uma carta aqui pra gente finalizar com acredite na sua própria magia. Melhor, eu acho que eu vou pegar animais xamânicos, tá? Pra gente, nesse processo de cura, nesse processo de restauração, qual que é a energia de um animal xamânico que estará do teu lado, ou que você pode, depois dessa leitura, ir procurar o significado. Gente, é muito barulho. Procurar o significado para dar mais força nesse processo aqui que a gente tá passando, tá, Virgem? Respire fundo. Peço que depois também você vá procurar esse animal de poder que vai sair aqui pra vocês, tá? E saiu uma carta em branco, olha! A puma. Tá? Eu vou pedir pra vocês pesquisarem a puma porque eu tinha um livro que falava de todos esses animais, mas vou falar que eu perdi, mas eu não sei não, tá bom? Então procure esse animal, puma. Acredito que tem alguma mensagem nela muito boa pra você, mas saiu diverso de carta o beija-flor, né? O beija-flor é um animal que, principalmente se você já consagrou a ayahuasca ou se você tem algum conhecimento, vocês sabem, ou para conhecimento de vocês, que ele é um animal que é o mensageiro da terra com o mundo espiritual, que é o que confirma aqui a nossa leitura, que está sim existindo aqui um despertar da consciência em outro nível, tá? Então pesquise esses dois animais que eu acredito que vai ajudar vocês nessa cura que está acontecendo. Espero que tenham gostado dessa leitura, desculpa os barulhos, até a próxima e tchau!